O que é a descentralização industrial? É o processo através do qual as indústrias migram dos grandes polos industriais para menores condições favoráveis à produção. Um dos motivos dessa restauração foi a diminuição da participação do governo federal como um planejamento e controlador das ações produtivas do país. Diante desse cenário, os estudos indicam um processo de atração de investimentos nacionais que, dentre outros fatores, provocou um processo de descentralização na economia brasileira. Esse tema se tornou ainda mais importante nos estudos de economia regional. Destarte, o estudo visa analisar esse novo perfil regional de produção sobre a abordagem das economias de aglomeração, verificando-se efetivamente a tendência à continuidade do processo de descentralização das indústrias após a década de 1990, fase da mudança do papel do governo na economia. Ademais, o presente estudo tem como objetivo verificar as distinções entre a observação produtiva do Nordeste e Sul, a realidade da região Sudeste, destacando dois períodos políticos do país. O primeiro abrange o governo Fernando Henrique Cardoso, fase de ajustes macroeconômicos, e o segundo governo Lula, mercado pós-projetos em infraestrutura e transferência de renda entre as regiões. Planejamento estratégico também é visto no meio acadêmico como um instrumento de gestão indispensável para que a administração de uma empresa mantenha-se na direção de sua missão. Também é referenciado no meio empresarial como um instrumento obrigatório no processo de gestão das organizações. Entretanto, apesar dessa importância, na vida prática, o resultado que se espera dele nem sempre se torna realidade, sendo as causas de insucesso normalmente atribuídas a falhas de implementação. Esse estudo sugere que a raiz do problema é a pouca participação de gestores operacionais no processo de elaboração do planejamento estratégico, bem como a limitada inclusão de áreas da empresa no escopo do planejamento. Quando se fala dos processos de concentração e descentralização industrial no Brasil, é referir-se ao movimento migratório realizado pelas fábricas e empresas por todo o território brasileiro ao longo dos últimos tempos. Mas podemos dizer que a descentralização industrial do Brasil passou a acontecer de fato a partir da década de 1990, quando a maior presença da infraestrutura, comunicação e meios de transporte nas áreas anteriormente marginalizadas passou a apresentar um maior efeito. Outro peso muito importante para isso foi a difusão da guerra fiscal, em que os estados e municípios passaram a competir pela atração de empresas por meio de fornecimento de incentivos fiscais, traduzidos em isenção de impostos e outras condições, como fornecimento de terrenos em posições estratégicas e formação de polos industriais ou tecnopolos. Além disso, as grandes indústrias migraram em busca de mão de obra mais barata e sindicalmente desorganizada a fim de reduzir os custos e elevar os lucros. Atualmente existe uma migração, mesmo que gradativa, das grandes companhias em direção às áreas interioranas dos estados e principalmente as chamadas cidades médias. Como a evolução das técnicas e dos meios de transportes, a comunicação, a tendência atual é a formação de regiões especializadas em setores produtivos específicos, como o farmacêutico, o automobilístico, o alimentício, o industrial de base, entre muitos outros. Existe, com isso, uma série de fatores locacionais que devem ser atendidas pelo governo regional e municipais para a atração do maior número de empresas, geração de empregos e dinamização da economia.
geografia industrial brasileira está marcada desde a sua constituição ao longo do século XX, por se manifestar a partir de uma concentração espacial em que a maioria das atividades fábricas desenvolveu na região sudeste do país. Posteriormente, em função de uma série de fatores, o país iniciou uma perspectiva incerta, caracterizando uma desconcentração industrial com migrações de empresas para o interior do estado e regiões menos industrializadas. Concentração industrial. Durante o período brasileiro do Estado Novo, em 1977 a 1945, em resposta à Grande Depressão, iniciada em 1929, iniciaram-se as políticas em favor da implantação de indústrias no país que se intensificaram a partir da década de 1950. Durante as explicações de plano de metas, nesse contexto, inaugurou-se no país a chamada industrialização por substituição de importações. Desconcentração industrial. Essa dinâmica começou a se alterar apenas a partir da década de 1970, quando o poder público iniciou uma série de planejamentos a fim de gerar uma maior democratização no espaço industrial do país. Uma das medidas foi criada a partir da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Outra ação foi a autorização do governo federal, como dada aos governos estaduais, de promover incentivos fiscais para a presença de empresas em seus territórios. Com isso, teve início a chamada Guerra Fiscal, ou Guerra dos Lugares, em que as unidades federais, por meio de inserções de impostos e outros benefícios, passaram a competir pela manutenção de empregos em suas localidades, a fim de dinamizar suas economias e elevar a quantidade de empregos. Soma-se essa questão política ao fato que, com os avanços tecnológicos no meio de transporte e comunicação, não era mais necessário uma aglomeração industrial e tampouco a proximidade de indústrias e mercados consumidor. Por isso, muitas empresas resolveram migrar para regiões interioranas e cidades médias, longe dos problemas relacionados à grandeza de cidades.